Bom, pessoal, então, vou apresentar aqui o Só Inteligência Artificial. Tive o Marcos Castilho, o Fabiano Silva, me deixando de direito, então, mesma dinâmica, e vou mostrar uma hora. Tudo bem? Eu também é um apertador de botão. Então, nós agradecer o convite do Centro de Estudos, né, para a gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Imagino que ninguém ainda fez a disciplina aqui. Já. O Bruno já fez. Mas não tem problema. A ideia é a gente conversou um pouquinho antes, nós três aqui, e fazer uma apresentação muito básica, assim, para desmistificar um pouco o que é inteligência artificial, porque a imprensa costuma colocar algumas coisas como simples ou como fáceis, e às vezes a gente não sabe muito bem onde está pisando, né? Então, assim, só para iniciar, das áreas da computação, a inteligência artificial é aquela, no Brasil, hoje, que tem mais pesquisadores que se autodeclaram da área, né? Varreu o currículo Lattes dos pesquisadores da computação, a quantidade de pesquisadores que se dizem de IA é muito grande. É uma área muito ampla, então a ideia é a gente falar um pouquinho disso aqui, né? Começa que a gente não sabe muito bem na área definir o que é inteligência artificial. Os pesquisadores se debatem nos livros clássicos da área, a gente encontra 4, 5, às vezes 6 definições diferentes do que é inteligência artificial. E a dificuldade começa aqui, ó, o que é inteligência e o que é artificial. Esses dois conceitos não são simples de serem definidos, né? O pessoal que estuda psicologia não sabe muito bem definir o que é inteligência. O que acontece é que existe um sentimento que a gente tem sobre o que é inteligência. Cada um de vocês aqui tem uma noção. E inteligência é um negócio que a gente usa não só para o ser humano, mas até para animais, né? Às vezes você olha um cachorrinho, nossa, que cachorrinho inteligente, né? Então, o que é ser inteligente? Então, inteligente é aquele cara que sabe provar teorema. Inteligente é o Einstein, que propôs a teoria da relatividade, o Newton, que fez toda aquela teoria lindíssima na matemática. Inteligente é um cara que joga xadrez, médico, ou é simplesmente um cara que sabe ler, ou que sabe falar, ou que sabe se locomover num ambiente hostil, ou mesmo nessa sala aqui. Então, todos esses níveis de inteligência são discutidos e fazem parte do estudo da nossa área. Vocês podem me interromper a hora que quiserem, puxando, estou falando besteira aqui. E o que é artificial também, né? Artificial também é um conceito bastante relativo. E se você pensar assim, não, uma prótese de joelho é artificial, mas um joelho feito com células tronco, o dia que tiver, vai ser artificial ou não vai? Então, a gente pode pensar bastante a respeito disso. E quando você mistura esses dois conceitos aqui, com o apertador de botão, então, vou pular isso aqui. São algumas possíveis definições de inteligência, mas basicamente ele diz assim, a capacidade, um dos autores, né, define assim, é a capacidade de você conseguir inferir coisas novas a partir do conhecimento que você já tem, né? A partir de experiências anteriores. E pode pular assim. São várias definições possíveis de inteligência artificial. Então aqui é um dos autores define assim, que é a ciência que trata de como as máquinas podem resolver problemas que, se fossem resolvidos pelo homem, iriam requerer inteligência. Então, por exemplo, tem uma tarefa de provar um teorema. Então, se o computador provar o teorema, ele é inteligente, porque o ser humano que prova o teorema é inteligente, né? Supostamente é inteligente. Mas se não for, se fosse resolvido pelo homem, né? Pensa bem então que você pode pensar que inteligência é alguma coisa muito de nível superior. Mas nesse tipo de definição não importa muito como a máquina resolve o problema.
Não interessa como que ela prova o teorema, interessa que ela prove um teorema. É diferente, então, esse tipo de definição permite você pensar de maneiras alternativas de resolver problemas. Vocês sabem desde o primeiro período que o ser humano tem um hardware diferente do hardware do computador. Então, a gente pensa diferente as coisas. Então, nesse sentido, a gente pode imaginar que inteligência é um negócio muito refinado, assim. Mas na área de IA, a gente discute também, quer dizer, faz parte de estudar a simulação do comportamento inteligente. Algumas pessoas pensam que IA é resolver problema simulando o jeito que o ser humano faz. E outros pesquisadores acham que não interessa o jeito que você faz, desde que resolva o problema, então está certo. Né? Essa aqui é uma outra definição bastante interessante, que eu gosto muito dela, né? Ela fala assim, ó, se eu resolver um problema que hoje o homem faz melhor, então é IA. Por exemplo, 10 anos atrás, não havia computador que ganhava, 10 mais 15 anos atrás, não havia computador que ganhava um jogo de xadrez de seres humanos, ou do campeão mundial de xadrez. Então, eu fazia parte da IA fazer um jogador de xadrez. Quando que 18 anos atrás, a IBM fez um computador que ganhou do Garry Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez da época. Então, algumas pessoas debateram, o Kasparov não aceita que ele perdeu até hoje, e falou assim, não é possível que tinha algum ser humano mexendo lá, mas vamos dizer que o jogo foi limpo e o computador ganhou do Kasparov. Então o computador é inteligente, e já que ele ganhou do ser humano, deixou de ser IA, né? Então a IA é a ciência da computação, né? A gente só estuda o problema difícil. Agora que ficou fácil, deixa para os caras do outro lado resolver. O pessoal de rede, eles falam que a gente trabalha com problemas que não tem solução. Sacanagem. Verdade. Porque quando tem solução, ninguém gosta. E essa brincadeira que o Castilho fez é em boa parte verdade. Há muito tempo atrás, quem construía computador é quem sabia mapear, né? Traduzir texto numa linguagem para texto em outra linguagem. Sem que fosse linguagem de máquina. Então, na época, a gente começava muito compilador, quem fazia compilador era o pessoal da máquina. Que é o único pessoal que sabia traduzir texto. O pessoal bom na máquina. Depois que ficou tudo formalizado, né? Hoje não tem mais nenhum congresso de inteligência artificial com apresentação de trabalho que é construir um compilador. Mas a tradução de texto em língua natural ainda é. E é tema da IA, mas compilador não é mais. É bem isso que você falou. Pelo menos um pouco, né? E hoje o que tem acontecido é que as outras áreas da computação vêm pedir ajuda para o pessoal da IA para resolver os problemas difíceis que eles têm. Outro dia não, faz alguns anos, o Sunir estava orientando uma tese de mestrado que era para trabalhar com escrita de consulta SQL, né? O Fabiano participou bem do projeto. E a gente, porque o banco de dados mais famoso comercial ali faz transformação de consulta SQL para se tornar eficiente, por isso que ele vende muito e ganha muito dinheiro. E o banco de dados de software livre não fazia no mesmo nível de competição, né? Aí a equipe do Fabiano lá atuou, propôs técnicas de inteligência artificial que puderam ser implementadas no Postgres e hoje ele roda isso de um jeito um tanto mais próximo do que as grandes marcas fazem. Então o IA tem a ver com tudo isso daqui, ó. Vocês podem ver que são diversos níveis de inteligência envolvida em cada um desses problemas. A percepção é a capacidade de você perceber o mundo, por exemplo, eu conseguir enxergar vocês, reconhecê-los, ou ter noção da luminosidade da sala, ou do som que está acontecendo, esse tipo de coisa, né? Capacidade de raciocínio é alguma coisa que vocês podem pensar que tem um pouco mais a ver com o que vocês talvez imaginem pela imprensa o que é IA. É você conseguir raciocinar em cima de algum tema. Isso aqui pode ou não envolver lógica. Normalmente envolve. Aprendizado também, né? Você
Imagina vocês vão numa festa e alguém pega e põe um joguinho de tabuleiro na frente de vocês. Vocês nunca viram o jogo, né? Vocês já jogaram War, já jogaram não sei o quê, mas aquele jogo é novo. Então como é que eu aprendo a jogar aquele jogo novo? O ser humano se adapta bem, né? A gente vai ler as regras, normalmente a gente briga pra caramba, né? Tem que ver o formuláriozinho lá com as regras, a gente acaba aprendendo a jogar e eventualmente fica muito bom naquilo. E como é que você faz um computador aprender a jogar alguma coisa que ele nunca viu? Então, tem uma área da IA que é jogar jogos automaticamente, né? De jogos. O Alexandre trabalha um pouco com isso, que é questão de ensinar os computadores a jogarem jogos específicos. Pega lá um jogo mancado. Como é que você ensina o computador a jogar bem mancado? Mas a princípio, se você extrapolar, o ideal seria que ele pudesse jogar qualquer jogo. Por exemplo, o computador que ganhou do Kasparov, jogando xadrez, ele não joga damas, não joga mais nada, ele só joga xadrez. No documentário, recentemente teve um trabalho publicado na Nature, um pessoal, acho que era Nature, não tenho certeza, que todo mundo aqui conhece videogame antigo, né? O mundo nerd é um fetiche, né? Imagina lá, o Atari, o clássico, os caras fizeram um programa que aprendeu a jogar os joguinhos do Atari, só que sem apresentar as regras do jogo. Como é que você põe um cara que nunca jogou Space Invaders, dá o controle na mão dele e liga o troço. Daí ele vai, morre, de repente ele aprende a jogar. Então esse programa aprendeu a jogar todos os jogadores do Atari e ele conseguiu bater o recorde dos malucos que jogam isso a vida inteira. Ele joga melhor do que os humanos. Ele aprendeu a jogar melhor que os humanos. O aprendizado pegou umas 8 horas. Em 8 horas ele conseguiu evoluir tudo que ele levou 30 anos. Mas sempre sobra essa questão, quer dizer, como é que ele faz para aprender é uma arte. Se vale ou não vale ele fazer diferente ou igual ao ser humano, é uma discussão até hoje entre os pesquisadores da área. Capacidade de comunicação, uma coisa que evoluiu muito. Hoje eu fico impressionado quando eu pego meu celular e falo com ele, ele escreve o que eu estou falando. Pouquíssimos erros. Alguém estava me dizendo esses dias que os tradutores que tem na internet hoje já são fantásticos, né? Você fala em português e sai em chinês do outro lado. Isso aqui, quando eu fiz IA, alguns anos atrás, era um sonho, né? Ninguém imaginava que alguém com um computador pudesse vir a entender um texto, a traduzir. Era um objeto de estudo da área e hoje em dia parece que é alguma coisa bem resolvida. Marcos, a gente vai falar de limitação mais para o final da IA? Pode falar. Ou caberia um contra-comentário agora sobre isso que você falou? Pode obrigado então. Para a gente não colocar uma expectativa, né? O pessoal vai fazer IA um monte de limitações para ter mais do que sucesso, né? Então, você tem razão nesse sentido da fala, né? Em relação à correção ortográfica, teve um apoio para a correção gramatical, em geral, né? As máquinas evoluíram bastante mesmo. Mais que a gente esperava. Os algoritmos, né? A máquina é o modelo de von Neumann que está lá ainda. Os algoritmos inteligentes, aí, né? Artificialmente inteligentes, evoluíram bastante. Mais do que a gente imaginava 2 décadas atrás. Porém, muitas outras coisas que o público em geral tinha de expectativa em relação a IA, de 2 décadas para cá, não aconteceram em nada, né? Inclusive, eu tenho comentado com colegas que eu venho acompanhando há uns 5 anos o Google Tradutor, desde o momento que ele nasceu. E tem uma razão muito simples para isso. Um professor da linguística, que é o FPR, né, numa reunião com sala cheia igual essa aqui, onde eu estava junto também, falou que estava impressionado como que no último ano, isso há 5 anos atrás, claro, o Google Tradutor tinha evoluído. O quanto que tinha evoluído em menos de um ano. Que ele sabia que daqui a 3 anos, isso 5 anos atrás, em 3 anos o Google Tradutor vai estar perfeito.
E ele nem teve a chance de ouvir uma resposta minha, porque eu pedi a palavra na hora, um monte de gente falando e tal, e ele falou isso, teve que sair. Então até agora eu não consegui falar para ele o que eu vou dizer agora. Que é, desde então, eu sabia que aquilo era realmente algo muito longe de acontecer, em 3 anos não ia ter diferença nenhuma, passei a acompanhar o Duas, tá, doutor? E no meu sentimento hoje, não só ele não evoluiu em nada como eu imaginei, 3, 4 anos para cá, como piorou em algumas coisas. Eu tenho arquivado, né? Eu tenho um arquivinho, né? Arquivado sistematicamente, mais ou menos em ordem de cima para baixo, a quantidade de traduções erradas que ele faz quando eu sigo de algo, né? Eu coloco lá e ele traduz errado. Então, eu vou lá e anoto essa tradução. Mas você concorda comigo que são diversos níveis de dificuldade. Quer dizer, eu acho que a tradução está num grande nível de dificuldade. Sim. Agora, eu estou falando da questão do celular, é simplesmente reconhecimento da fala. Isso. Que é outro problema. Né? Eu falar, eu emitir ondas sonoras e o software captar essas ondas e transformar em letras. Então, um bom exercício para eles, né? sem Dois ligar, é perceber que benefícios a inteligência artificial já nos trouxe na vida de rotina. Assim, né? É um bom exercício perceber o que tem aqui dentro que vem da IA, de poucos anos para cá, o que prateleira de supermercado é arrumado de um jeito hoje, supermercado grande, nenhuma é arrumada sem programa de inteligência artificial. Sim. Não tem mais isso. A não ser um mercado pequeno, um mercado grande. Você sabe que o contato com a IA aí não sente. Né? Na verdade, que a gente não. É bom de ficar alerta. Né? Então você pode encarar a IA dessas duas maneiras, de um ponto de vista um pouco mais científico, que é de a ver com pesquisa, com investir nas coisas, teoricamente, e um lado de engenharia, que é querer pôr na prática as coisas funcionando. Então, vou criar uma foto ali para frente. Hoje em dia você vai no supermercado e compra um aspirador que é autônomo, que anda sozinho e aspira a tua casa. Pode passar. Esse aqui que é o X da questão, quer dizer, quando é que o computador vai chegar no nível daquele robô do Isaac Asimov, que vocês devem conhecer através de um filme chamado Eu, Robô. Um robô que consegue conversar com a gente no mesmo nível. Ali, esse é o problema. Se a gente achar que a inteligência artificial é atingir esse objetivo, então a gente pode discutir mais uns minutos aí, quanto tempo isso está, ou seja, se isso está tão próximo ou não de acontecer, né? A IA surgiu com esse cara aí, ó, o John McCarthy. Eu conheci ele num congresso uma vez. Ele, em 1956, ou seja, pouquíssimo tempo depois que os computadores tinham sido inventados, né, ele já definiu o que seriam os objetivos iniciais da IA. Naquela época era basicamente, eles queriam fazer um resolvedor geral de problemas. Fazer um programa que fizesse qualquer coisa. Um programa que jogasse o joguinho, que provasse teoremas, que planejasse ações numa determinada situação, etc. E eles morreram na praia logo de cara. E o que deu origem a diversos ramos de estudo da inteligência artificial. As coisas mais ligadas ao que o John McCarthy propôs na época, elas ainda são dificuldades científicas até hoje. Embora alguns outros ramos da ciência que foram, ao passar dos anos, foram virando inteligência artificial pela dificuldade do problema, hoje em dia são mais bem resolvidos. Né? Posso fazer um comentário? Sim, senhor. Ele propôs uma ideia que era um resolvedor geral de problemas, como o Marcos falou. Né? E o que toda essa área de pesquisa faz, de certa forma, é construir submódulos desse resolvedor geral de problemas. Então, cada um, durante a evolução dessa área de pesquisa, foi se setorizando. Cada grupo, assim, a gente vai atacar essa faceta do resolvedor geral, que é jogar xadrez. Daí passa um tempo, o problema de jogar xadrez já não é mais tão relevante, porque será que a gente consegue jogar um jogo qualquer? Daí surge dentro da IA um módulo lá que joga qualquer jogo se você apresentar as regras. Agora, recentemente, quer dizer, se eu não apresentar as regras, será que ele consegue aprender a jogar e aprender as regras ao mesmo tempo? Então, assim,
são módulozinhos desse resolvedor geral de problemas, que é essa máquina, né, de ficção científica aí. E acho que o primeiro cara que descreveu elas foi o Asimov. Né? Sim. Como é que chamava de Fundação, né? Alguém já leu Fundação? Crônicas da Fundação. Fundação. 2 pessoas. Pode pular isso. Essa também. Vamos mostrar, por exemplo, joguinho. Jogo da velha. Um joguinho sem graça, né? Você deu matéria para um filme de ficção científica nos anos 80. E alguma coisa assim, que se um computador joga o jogo da velha com você, você não vai dizer que esse computador é inteligente, né? Mas ele serviu de base para muitos estudos da área de IA. Aqui eu já falei bastante do Kasparov. Esse aqui era um computador da IBM, chamado Deep Dot, que ganhou do Kasparov. Como eu disse, ele não aceita até hoje. Ele acha que algum humano ajudou, porque o problema de jogar xadrez é que você tem muitos ramos para serem explorados. Cada peãozinho que você mexe, ele tem, sei lá, milhões de derivações. E para o ser humano é impossível percorrer todos eles. E mesmo para o computador. Tem até lendas a respeito da quantidade de casas. O xadrez tem 64 casas, né? Consta a lenda que ele foi inventado, o cara pediu como pagamento por ele ter inventado o jogo 1 grão de trigo para a primeira casa, 2 para a segunda, 4 para a terceira, exponencialmente, né? E o rei falou, não, eu pago, não tem problema. Falou assim, majestade, não tem trigo no mundo que você consiga me dar, né? Bom, o que eu queria falar sobre esse slide aqui? A gente conhece o Jaime Sunier Neto, que é o segundo enxadrista brasileiro que foi grão-mestre internacional de xadrez. Inclusive deu origem ao projeto de xadrez livre. Esse vocês devem ter jogado, várias pessoas já viram no site. É um programa que o Alexandre desenvolveu com o Fabiano para ensinar a jogar xadrez. Não é para jogar, é para ensinar xadrez, que é outra coisa mais difícil. O Jaime fala para a gente que o enxadrista que é grande mestre, ele nunca vai percorrer todos os caminhos possíveis no tabuleiro. Se eu mexer esse peão aqui, o cara vai jogar ali, daí eu jogo aqui, ele joga ali. Isso aqui não dá nada. Não é assim que eles jogam. Eles enxergam uma imagem no tabuleiro. E aquela configuração das peças do tabuleiro tem maior ou menor beleza, vamos dizer, figurativamente, entre aspas. Mais ou menos isso, né? E eles falam assim, bom, se eu quiser deixar esse tabuleiro mais bonito do que ele está aqui, essa peça tem que aparecer aqui. Então eles fazem assim, jogam por padrão. E a gente, quando está aprendendo a jogar xadrez, joga por movimentação de peça, né? Eu jogo aqui, ele joga ali, eu jogo aqui, ele joga ali, eu ganho. Aí o cara ganha da gente porque a gente previu errado o lance. Esse aqui é um negócio também que, do ponto de vista mais simplório assim, é um mero e básico problema de reconhecimento de imagens. O pessoal da área de imagens... o André assistiu as palestras todo dia. O pessoal da área de imagens varre essa imagem aqui usando técnicas padrões e clássicas de computação tradicional e falar, aqui tem uma bola, aqui tem um gol, aqui tem 2 pernas, etc. Ali tem um jogador de futebol. Então isso está resolvido. Onde está a bola, que cor que é a bola, etc. Agora, qual é a inteligência artificial ali? O que vocês percebem nessa primeira figura aqui? Sapato. Tem alguma coisa errada, né? Era para ter um cara peludo ali jogando chuteira. Não tem, ou pelo menos de chuteira, né? Hoje em dia já tem futebol feminino. Isso aqui está errado, o computador não percebe, usando técnicas clássicas de processamento de imagens, que essa figura está errada, assim como ele não percebe na outra imagem. E aquela perna do cara lá, o cara quebrou o joelho, não é possível, né? Então, qual é a diferença entre processar imagens, que é um problema computacional
apesar de bem resolvido, ele tem a sua complexidade. Quer dizer, quem fez algoritmos 1 já sabe que multiplicar uma matriz já custa n ao cubo. Os algoritmos da área de imagens, eles vão custar n a quarta ou mais, né? Aí você tem que resolver usando técnica de computação paralela, etc. Mas mesmo assim, com toda a sofisticação e o avanço do desempenho do hardware, né, capacidade de clock, multicore, aumento de RAM, eles não chegam nesse nível aqui de inteligência, que é de reconhecer que tem alguma coisa errada aqui. Um exemplo também bastante interessante de ser discutido, assim, todo mundo acha que médico é um cara inteligente, né? Porque, eu cheguei lá, ele analisou, fez 3 exames e descobriu uma doença rara que eu tive. Quem já assistiu o seriado do Dr. House, disse, nossa, o cara é um gênio, né? No entanto, esse é um problema muito mais tranquilo para a computação do que o problema anterior de reconhecer a inconsistência da imagem. Quando foi 1970 e mais 1972, já haviam sistemas especialistas, que são programas de computador especializados numa área de conhecimento, que eram capazes de reconhecer infecções no sangue. E esse conceito foi extrapolado para várias outras coisas, que chega inclusive a sistemas especialistas que calculam a melhor estratégia para a guerra no deserto, né? Passando por prospecção geológica, sistemas que analisam imagens ou sei lá o que, amostras e dizem o potencial geológico que tem numa determinada área. Mas basicamente o que um médico faz? Ele é um cara que tem uma memória impressionante, já leu muito, já estudou bastante, ele tem uma base de dados bastante grande e ele casa sintomas com uma base de dados dele. Isso aí vocês são capazes de imaginar que não é difícil fazer isso em computação. Desde que eu pegue, se eu conseguisse sintetizar o conhecimento de todos os livros que existem em medicina, jogar numa base de dados, eu caso os sintomas, está aqui a maior chance de ser tal doença. O computador, nesse tipo de sistema especialista, o médico normalmente ele interage com a máquina, porque a máquina sempre vai procurar as doenças raras que o médico não está considerando. Então ele pode pedir para o médico, se você fizer tal exame e a resposta for tal coisa, então facilita diagnosticar qual seria a doença. Pode fazer uma observação sobre esse caso aí? Eu não sei como você já leu, você também, né? Já leram sobre isso, mas voltando à definição de métodos iniciais, né? Pelo McCarthy, aquele workshop que teve, né? Criou, vamos dizer assim, a IA. Uma curiosidade que eu daria imagem num lugar, não sei se é de verdade, é que também foram colocadas as fronteiras onde a IA não ia querer chegar primeiro. E uma delas era lidar com sistemas especialistas. No entanto, né, foram sistemas que mais rapidamente se desenvolveram. Rapidamente ultrapassaram o desempenho humano quando reconheceu a falta de uma chuteira onde tem um salto alto, ficou longe ainda. E eles achavam que ia ser uma das primeiras coisas, né? Então foi acho que uma coisa curiosa de se colocar, né, de sistema especialista. Foi uma inversão, né, de expectativas que os primeiros pioneiros da área tiveram. Isso é uma coisa boa. Mas isso é justamente interessante, porque tem a ver com um lado meio contraditório do que a gente acha que é IA. Alguns problemas que o ser humano acha que são fáceis, normalmente eles são difíceis para o computador. E vice-versa. Problemas que a gente acha difícil. Por exemplo, provar um teorema. Todo mundo aqui que faz álgebra sofre para aprender a provar teorema. Mas para o computador é mais fácil do que reconhecer uma imagem esquisita. Isso aqui é um negócio que avançou muito também nos últimos anos, né? Os ACRs. Antigamente a gente tinha uma folha impressa, botava no scanner, passava um ACR e saía um lixo do outro lado. Hoje em dia sai alguma coisa, né? Alguma coisa que depois você edita e conserta. Os OCRs não são perfeitos hoje, eles só estão muito melhorados. Ainda assim, para esse tipo de escrita aqui, ainda pode existir alguma dificuldade. Eu não sei até que ponto eles avançaram nisso aqui, nesse tipo de caligrafia ou escrita maluca daquele jeito. Essa semana o Google lançou
um aplicativo que devido ao teclado Não, aqui o problema não é você digitar em chinês, o problema é você pegar... Sim, o aplicativo era escrito em... O aplicativo do Google Translate tem escrita na mão, reconhece algumas coisas. Sabe que reconhecer escrita à mão é mais fácil do que reconhecer aquilo ali? Porque se você está capturando online, você consegue capturar um eixo temporal. E aí faz parte de como a gente se movimenta. Eu reconhecer como a gente se movimenta agrega informação. Ali não tem movimento, ali não tem tempo. Mais difícil para você a diferença. Quanto mais informação você tem, mais fácil resolver o problema. Sobre isso a gente estava até discutindo esses dias, esses captchas, né? Eles estão evoluindo para saber como é que você movimenta o mouse para chegar no captcha. Já é a informação que eles usam, né? Isso aqui também, ó, uma coisa é reconhecer o que está escrito aqui, a outra coisa é entender a poesia. Chega um considerado gênio, como o Paulo Leminski, escreve uma poesia e eu não entendi direito aí. Não, a gente exagera um pouco às vezes, mas é isso. Quando é que o computador vai chegar no nível de ler esse texto e, por exemplo, se ele estiver tentando simular emoções, o computador dificilmente vai ter emoção, né? Você pega aquele filme Blade Runner, que os robôs conseguem dar risada, chorar, etc. Né? Então, como é que ele lê isso daqui, se ele estivesse fingindo que ele era um ser humano? O que ele deveria fazer depois de ler isso aqui? Chorar ou dar risada? Ou simplesmente ficar calado, pensativo, olhando para o céu? Assim? Fazendo legal, cara. Então, isso aqui é fácil. Ó. Você representa em lógica, essa é a parte que eu e o Fabiano nos dedicamos no estudo da IA, é tentar escrever as coisas usando um formalismo lógico-matemático e escrever, aqui não está muito legal, mas supostamente está escrito que existe um X que é um cachorro e que ao mesmo tempo o Jack é dono dele, né? Para querer dizer em português que o Jack é dono de um cachorro. Então você escreve frases sobre pessoas que gostam de animais e não matam animais, esse tipo de coisa, e depois você tem que fazer uma pergunta aqui se fulano gosta de cachorro ou de gato. E isso aqui é mais tranquilo resolver. Embora essa área da IA tem como motivação você entender como é que funciona o raciocínio do ser humano. O ser humano raciocina usando alguma lógica. A gente não toma decisões aleatoriamente, a gente segue uma lógica própria. Essa lógica, qual é ela? O que está escrito aqui na lousa é lógica clássica de primeira ordem, lógica de predicados, onde tem algumas propriedades do tipo proibido ter um terceiro valor para uma variável, né? Ou é verdadeiro ou é falso, não tem uma terceira opção, ou o princípio da contradição, você não pode acreditar que há e não há é verdade ao mesmo tempo. Então o ser humano não pensa assim. A gente toma decisões, às vezes, mesmo que a nossa informação seja contraditória. Então eu não sei se eu gosto de água ou se eu não gosto de água, mas nem por isso sai derivando tudo. Né? E em lógica, se você acreditar em A e não A, você prova qualquer coisa. Então qual é a lógica que o ser humano usa, é o que a gente procura estudar. Esse aqui é um probleminha que em 1970 o computador não resolvia. Hoje ele resolve coisas fantásticas, de entradas de dados imensas, né? Basicamente é o joguinho, você tem 3 padres e 3 canibais e um bote. E eles têm que atravessar para o outro lado do rio, usando um bote que só cabe 2 pessoas. O problema é que se em um dos 2 lados do rio ficar mais canibal do que padre, os canibais comem os padres. Os padres têm que estar ou em igual número ou em maioria. Então, como é que você faz um programa que resolve esse problema?
E você pode extrapolar isso aqui, imaginar que você tem 200 padres, 200 canibais e 40 bots e querer resolver. Esse aqui de 3x3, 40 anos atrás não resolvia direito. Hoje você resolve para grandes instâncias desse problema. É uma área que evoluiu muito e é outra das coisas que eu e o Fabiano estudamos dentro da IA. Para quem já fez teoria da computação, esse problema aqui é P-Space completo. E pode piorar. Ele tem a ver também com o problema do aspirador, que acho que é o próximo slide, que é o aspiradorzinho. Quando eu fiz doutorado, eu conheci um alemão que pesquisava como que ele faria para esse robô aspirar. O exemplo dele era soltar um aspirador no museu e não deixar que o aspirador derrubasse a Vênus de Milo. Né? Imagina, o aspirador bate na Vênus de Milo, ela cai, o Louvre perde metade do bulbo. E hoje a gente já compra esse cara. Alguns desafios que estão aqui ainda é que esse aspirador ele não sabe se autocarregar na hora certa. Então se ele está aspirando, ele faz todo um planejamento de rota. Evidentemente ele usa sensores do tipo laser e câmeras de vídeo, normalmente estéreo, para conseguir se locomover. Ele faz um plano. E o problema que está aí por trás hoje em dia é replanejamento. Fazer o plano inicial hoje em dia é mais fácil, mas replanejar não. Ele planejou passar por aqui, mas quando ele vai passar tem um obstáculo, ele tem que replanejar. Esse é um problema de estudo hoje ainda. Ou ele perceber que a bateria dele está baixa e voltar para a tomada a tempo de se carregar antes de acabar a bateria dele, também é um estudo que se faz hoje em dia. Mas se você soltar esse cara na tua casa, onde ele aspira todo dia, ele vai aspirar bonitinho. A gente ainda vai ter que ir lá tirar o lixo dele, né? Esse robô aqui eu conheci lá em Toulouse, na França. É um robô que foi para Marte. Porque robô não precisa ser só o cara que tem 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. Esse aqui é um robô. E ele foi para Marte e ele estava no laboratório de uns amigos meus. Eles estavam programando um sistema de planejamento para ele andar em Marte e coletar amostras e enviar para a NASA, né? Ou para a comunidade europeia também. Que tamanho que tem isso? Ele tamanho dessa mesa aqui, um pouquinho maior assim. Ele estava lá no laço. E infelizmente esse robô trombou numa pedra e está lá até hoje tentando sair. Homer Simpson. Ele emite sinais ainda, tudo, mas não sai do lugar. Aí acho que foi 1 ano ou 2 atrás, eles enviaram um segundo robô. Aí eles programaram direito do robô. Esse é o robô do filme do Will Smith, né? Que é o personagem original do Isaac Asimov. É o cara que é o sonho da IA hoje. Que eu não sei se vocês dois pensam como eu, mas esse cara não está muito próximo de acontecer, não. Está muito longe. Um cara que pensa como ele. Ele respeita o Asimov inventou as 3 leis da robótica e a gente brinca com elas, até em sala de aula às vezes, na disciplina. E esse cara, bom, não vou contar o filme. Mas ele, apesar dele não ter um formato 100% humano, dá para ver que ele é um androide, ele tem uma capacidade de raciocínio impressionante. Na verdade, não foi o único livro do Asimov em fundação, né? O Asimov tem uma série de livros de ficção científica. Marcos, uma observação? Sim. Sobre isso que você falou, né? Quão distante está a reprodução quase da nossa capacidade de inteligência. Então, tem gente que considera várias extensões da inteligência, né? Máquina de software de gramatical, não de tradução. Pensar em chegar na extensão completa dos softwares isolados, para que a gente possa, com chamadas próprias mentais, reproduzir a inteligência, dá não muito tempo. E tem também gente que acredita que essa inteligência completa humana vai ser reproduzida, mas que não se arrisca a dizer quando. Tem gente que acha que nós
não vamos viver o suficiente para conseguir reproduzir a nossa própria inteligência. A não ser que a gente tenha, né, a inteligência de hoje se reproduzida com uma mente que vai evoluir muito nos próximos milênios. É uma mente mais potente que vai reproduzir a de hoje. Também há contradições, né? Uma mente, o tipo de raciocínio que a gente hoje possui não é suficiente para ser auto-reflexivo ao ponto de fazer a reengenharia dele próprio. Que foi o que ele fez. Tem uma questão filosófica aí que ela fala da singularidade, né? Que tem um monte de gente associada, conceitos, religiões, temporárias, tudo. Mas é um negócio que falou. Mas vejam que tem quase todos os problemas que eu mencionei antes tem a ver com esse cara aqui, porque esse cara ele enxerga, ele reconhece fala, reconhece escrita, ele anda, que é uma área que está mais ligada à robótica, né, ele se movimentar braços e pernas e andar parecido com o ser humano. Isso tudo é mais bem resolvido. Agora, o que está dentro dele, aqui lá na CPU desse cara aí, é que é o desafio da IA, que é a parte, bom, eu e o Fabiano consideramos a mais chique porque tem a ver com lógica, né? Não é à toa que a gente começou a estudar isso aí. O Alexandre, ele estuda uma outra parte da IA que tem mais a ver com como é que você ensina as pessoas a aprender usando o computador, né? Como é que a informática aparece na educação, e além das técnicas clássicas de IA. Se alguém fazer uma pergunta. Professor, eu queria saber um pouco a respeito, por exemplo, recentemente tem alguns cientistas, eu não sei se são especialistas ou não, mas falando um pouco dos perigos e de algumas coisas do risco da inteligência artificial no futuro. Eu queria saber um pouquinho o ponto de vista de vocês a respeito. Bom, isso daí você tem uma farta literatura de ficção científica que pode te dar algumas pistas do que é perigoso ou não. Mas assim, a ciência, ela é assim por natureza. Qualquer coisa que você inventa pode ser usada para o mal, né? Se for essa linha de raciocínio. Então, quando o Santos Dumont criou o avião, ele não esperava que fosse ser usado na guerra. E quando ele descobriu, ele se suicidou. O Alan Turing, por outros motivos, também acabou se suicidando, tem até o filme recente dele. Mas ele, quando inventou os primeiros computadores, ele ajudou a definir o modelo von Neumann, implementou a máquina que quebrou o código de guerra alemão. Também ele esperava que os computadores pudessem ser usados para a guerra ou para ficar invadindo em meio dos outros. Então, a ciência, ela é assim. É exatamente isso. Não tem como saber se você conseguir reproduzir, né, dizer assim, o próprio sentimento humano, né, e inclusive a parte animal nossa, quando as máquinas atingirem esse cara, tipo Generador do Futuro, né? Os Skynet tem um momento lá que ele assume a autoconsciência e só espera ser religado, né, em termos de capacidade de ação, porque a mente já estava autoconsciente e deduziu que o maior perigo para ela, Skynet, quem é? O único outro ser inteligente que existia no conceito de inteligência dela, que eram os humanos. Então, logo ela tomou ação sobre as máquinas subordinadas a ela, como destruiu os humanos. E essa ideia foi reaproveitada depois no Matrix, que os caras falam que os seres humanos é o vírus, né? É o vírus. Eu acho que, em última instância, esse problema do medo, está ali na camiseta do cachimbo, não é bom assim. Então, assim, se fosse por medo, a Terra ainda era plana em cima de um elefante, né? Então, assim, as coisas vão mudando, gente, vai mudando. Futurologia não é saudável. Não. Mas a gente tem que ter algumas coisas como meta. Por exemplo, eu assumo na inteligência, cara, aqui, ó, o filme Blade Runner, que provavelmente ninguém aqui assistiu. Quem assistiu? Ah, um monte de gente. Fiz a pergunta na sala de aula, tinha um que tinha assistido, né? Esse cara, esse filme, na verdade, é um clássico dos filmes cult. Eu recomendo que todos assistam. É maravilhoso, teve um remake agora, fantástico. Esse cara que está pendurado aqui é o Harrison Ford. E ele é um caçador de androides. Harrison Ford. O Harrison Ford é um caçador de androides. O objetivo é
é quase como um teste de Turing que eu vou mostrar no próximo slide. Ele tinha que reconhecer que um cara, e esse Android aqui tem pele igual pele de humano, tem pelo, tem olho, olha a expressão facial dele aqui é de ser humano, ele é perfeito, muito mais perfeito do que o robô do slide anterior. E o personagem do Harrison Ford tinha que reconhecer que esse cara era um Android exterminado. Ao contrário do Exterminador do Futuro, né? E muito legal o filme. Esse aqui é o teste de Turing. Turing é o Alan Turing, do filme que vocês provavelmente assistiram, que foi lançado recentemente, que mostra a história dele. Bom, a história do filme é sobre quebrar o código alemão, mas lá no meio do filme, durante 15 segundos, ele menciona o teste de Turing, que é o teste definitivo para você saber se uma máquina é inteligente. As contribuições mais importantes do Turing para a computação são na história dele antes do filme. Né? Antes. Essa aqui é uma e a outra é a máquina. A máquina. Então a ideia é, você tem uma máquina de inteligência artificial aqui e um ser humano isolados numa sala. Aqui você tem uma parede bloqueando e um outro humano que só pode se comunicar pelo terminal. E ele vai fazendo perguntas do lado de lá. E é o lado de cá responde, mas o cara que está aqui não sabe qual dos dois está respondendo. E se ele conseguir identificar qual é o computador, qual é o humano, então o computador não passou no teste de Turing. Se ele não conseguir identificar, então o sistema é inteligente no extremo da inteligência. Notem que esse cara aqui despreza qualquer aspecto físico, o que é sensacional, o que prova na teoria do Turing que a inteligência não requer movimento, visão, nada. É só a mente humana e o poder de processamento de alguma máquina, seja lá como essa máquina aqui trabalhar, se for parecido com o que o ser humano faz ou não, porque o ser humano raciocina em termos de processamento de sinapses, etc., sinais no cérebro, e os computadores de hoje em dia são baseados ainda no modelo von Neumann. A menos que apareça a computação quântica em breve, no modelo von Neumann eu não vejo hoje um sistema que passe no teste de Turing. A não ser que esse cara aqui seja um macaco também. Põe um cara inteligente aqui e ele tem que descobrir quem que é o humano. Alan Turing era um gênio. Pela simplicidade do teste, né? É, um teste simples. Mas assim, você pode fazer pergunta pro cara, aquelas perguntas malandras, né? Tipo, a esposa chega e fala assim, você acha que eu estou bem vestido? Notou uma coisa diferente de mim? Ô Marcos, só uma observação sobre essa simplicidade toda, né? Na verdade, o agente testador é humano. Sim. Então, se, mesmo que a máquina passe, estou parecendo assim que a máquina ganhou um diploma. Não, ela não consegue, não é permitido a ela depois passar para o outro lado e virar testadora, né? Ela não é diplomada para isso. Não. Só isso. É só para ela dizer que ela é inteligente. Que ela foi capaz de responder. Gerar perguntas é algo mais potente ainda da inteligência. É. Bom, isso aqui é uma tentativa que é toda uma área enorme, milhares de pesquisadores do mundo inteiro que estudam isso, que é a tentativa de resolver problemas um pouco mais parecido com o que o ser humano faz. Isso aqui é uma rede neural que é baseada na ideia da sinapse mesmo, da comunicação biológica que tem no nosso cérebro. Né? Então é uma simulação computacional disso, onde tem nodos aqui, comunicações entre os nodos e tal. Essa teoria se desenvolveu bastante nos últimos anos e ela é base para problemas de reconhecimento de padrão, de basicamente isso, né? Eu estava em Barcelona, na época do doutorado, tinha um laboratório que trabalhava com essas coisas que era um laboratório de neurociência. E eles faziam simuladores de sistemas nervosos de mamíferos que eles estudavam. E eles tinham um programa que andava de bicicleta. Era uma rede neural que conseguia se equilibrar, pedalar e mexer o... Eles podem fazer algo em um. Eles não tinham um robô, mas eles tinham um modelo físico
num simulador, um modelo físico de uma bicicleta, com gravidade, atrito e tudo mais, e o programa sabia se equilibrar e andar nesse ambiente simulado. Isso porque é um ambiente apropriado para você trabalhar com padrões. O equilíbrio é uma forma de padrão, né? Você detecta que você vai cair para um lado, você reage, você tem que equilibrar para o outro. Né? Bom, aqui tem os professores Eduardo Espinosa e Aurora que trabalham com essas coisas aqui um pouco. Né? Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo também, em processamento de imagens. Eles usam para reconhecer padrões. Por exemplo, o Luiz Eduardo hoje está estudando reconhecimento de árvores. Você pega uma foto de uma árvore, você tem que saber que árvore que é aquela, e ele usa, evidentemente, técnicas clássicas de processamento de imagem, mas depois ele usa redes neurais para melhorar o resultado dele. Pode pular a série de... Isso aqui eu já falei também dos sistemas especialistas, ó, que foi uma área que, curiosamente, eu não tenho visto publicações recentes disso, porque o pessoal enjoou de estudar porque o problema ficou bem resolvido, né? Então vai desde agricultura, transporte, mineração, matemática, tem milhares de sistemas, milhares não, mas tem centenas de sistemas especialistas que funcionam bem. Faz parte da IA mais clássica, assim. Acho que a gente pode encerrar para deixar para... só para dar uma ideia do Marcinho aqui, ó, ele tem regras desse tipo aqui, ó. Se a cultura é de sangue e a identidade do organismo tem tal característica, e o organismo é de tal jeito, a morfologia dele é não sei das quantas, então é fracamente sugerida a evidência de 0.4 que a identidade do organismo é esse outro. Você constrói regras, muitas regras desse tipo aqui, e o sistema especialista consegue varrer essa base e a partir de uma amostra de sangue ele te dá qual é a bactéria que está ali dentro. E ainda sugere um tratamento. Acho que podemos abrir para perguntas, né? Então a ideia era dar um panorama bastante geral da inteligência artificial, muita gente estudando, e quando vocês chegarem, hoje em dia a disciplina de IA no currículo é obrigatória, né? Na época, no passado, a gente até deixou como optativo, mas a IA ganhou uma importância muito grande nos últimos anos, até porque a gente continua precisando resolver problema difícil, então foi colocado como obrigatória de novo, né? Semestre que vem, provavelmente, o Alexandre que vai ministrar a disciplina. Perguntas? Eu vou deixar eles responderem as perguntas agora. Essa parte da rede neural que você falou, da implementação da rede neural, ela tem a ver com a computação neuromórfica ou é só uma implementação? A computação neuromórfica baseada nessas sinapses que a IBM está desenvolvendo agora? É na linha. Porque assim, você pode ter essas coisas implementadas em software, com algoritmo que faz e tal, mas existem implementações dessas estruturas em hardware. Uma eletrônica específica que faz isso. Os trabalhos que implementam essas coisas são FPGA, por exemplo. E qual seria o impacto da computação neuromórfica para inteligência artificial, então? Sendo que você teria um hardware que simularia as sinapses e o comportamento do cérebro. Isso poderia gerar um avanço grande com relação. Veja, o que eu estava dizendo é que existe uma pesquisa em IA que procura fazer as coisas mais parecidas com o jeito do ser humano, a rede neural vai nessa linha, tenta imitar as sinapses e tal. E a outra linha que trabalha mais com lógica, com o que a gente chama de IA simbólica. A parte de redes neurais não faz parte, vamos dizer assim, do núcleo duro da IA, que é a IA simbólica. E eles se saíram bem para resolver problemas de reconhecimento de padrão, de fala, de sinais. Então o tradutor do Google, não sei o que, provavelmente está baseado em alguma rede neural, eu chuto. No mínimo o reconhecedor de sinais, sim. Agora, se você for para o lado de raciocínio, não conheço aplicações de redes neurais em raciocínio. Assim, tem um pedaço dos problemas que essa área ataca, né, não é pequeno, que são problemas de busca. Problemas de alta complexidade, onde o espaço
possibilidades é intratável, eu preciso caminhar nesse espaço com alguma... O xadrez, né? com Pior que o alguma- xadrez. Alguma intuição, né? Dentro desse cenário da inteligência artificial, a gente usa algoritmos que se apoiam em estruturas heurísticas, mais ou menos tenta imitar a intuição de um especialista naquele domínio. Mas um sistema mais completo, por exemplo, que tem que reconhecer coisas e tomar decisões e fazer raciocínio e inferência sobre as coisas, em alguma parte daquele sistema, por exemplo, tem um reconhecedor de imagens. Vai ter um sistema de visão que, né, provavelmente vai ser baseado nessas estruturas. Então, independente desses algoritmos de busca, assim, é como a gente funciona. A gente tem subsistemas, né, no nosso cérebro que funcionam de forma autônoma. O sistema de equilíbrio nosso é totalmente independente do racional, do mecanismo de representação do conhecimento. O nosso sistema visual já tem um componente muito mais forte, né, do nosso sistema cognitivo. Deixa eu ver que conhece um pouco mais essas coisas a fundo. Só para complementar, né? De repente tem mais perguntas, mas tentando pegar da origem da sua pergunta, né? A IBM ela é uma das empresas que também se preocupou um pouco, pelo menos, com a parte científica e tecnológica. Então, hoje, provavelmente, eles enxergaram também algum mercado em para mim, né? Consigo separar rápido aí a simbólica da subsimbólica, que é da rede neural, algoritmo genético e tal. É que, tipicamente, o uso de uma rede subsimbólica, ela é organizada em duas fases. Uma vez construída, tem que treinar a rede. Então você pega essa rede como uma criança e diz, olha, isso aqui é um automóvel, isso é um automóvel, isso é um automóvel. Aí bota um caminhão e diz, isso aqui não é um automóvel. Uma motocicleta, não é um automóvel. Treina, coisa que a IBM não precisa fazer, ela pode delegar. E aí ela é ligada, essa rede é ligada no modo de reconhecimento. Então, faz um monte de perguntas, ela só vai responder certo, senão ela não só funciona bem, como foi também bem treinada. Então, tem toda uma arquitetura diferente do mundo simbólico, e aí vem pode interpretar de repente mais fácil. Eles não sabem fazer IA simbólica. Não sabe. Então, essa IA subsimbólica hoje ela é muito mais, vamos dizer assim, reestruturável em termos de engenharia. Sua pergunta vem de uma coisa que passou na frente dos olhos, né, como uma propaganda que é interessante, mas tem que ser olhada por isso aí também. A IA ela vai bem além disso. Eu lembro que, se a gente comparar que a física, né, se chegar com um aluno da física hoje, a física ela está emparedada, né? Muito pouco você pode evoluir, né, em termos de ciência mesmo. Estou dizendo pouco, comparativamente ao mundo aberto da IA. É muita coisa. A gente tem visto, né, por aí, incrível. E hoje o pessoal da física começou a se lançar uma empreitada de construir, sei lá, um mecanismo antigravidade. Você entra nele e você não tem gravidade. Eles não sabem se isso é possível. Eles estão se lançando nisso. A inteligência é possível. Se a gente vai construir, né, ou reconstruir um humano, é outra história. Mas se você tiver dúvida que ela existe, basta se olhar no espelho. Tá aí, ó, a gente tem um monte de exemplos aqui. A física não sabe se está lidando com algo que ela vai conseguir concretizar. Tipo, um veículo que viaja a velocidade maior que da luz. Eles não sabem se isso é possível. A IA é possível. A gente pode não ter tempo de... Pode demorar, né? Pode Mas ser. é o que eu estava falando no início, que a ideia era desmistificar, nesse sentido que o Alexandre está dizendo. Quer dizer, o que as grandes empresas estão colocando como sendo inteligência artificial é a parte que já está mais bem resolvida, que não tem a ver com a parte de raciocínio, inferência, a parte lógica da história. Ali está bastante longe ainda. Que é o filé mignon, né? Não, das contas. Mais uma? Esse processador é simbólico e o papel de desbravador como matemático feliz. Ele é um cara mais próximo do matemático. Ele tem paradigma, outro que construiu o seu teorema de teoria. Parece que é diferente. Sim. A gente estuda, por exemplo, na minha área particular de pesquisa, quem estuda isso também, além dos matemáticos, são os filósofos, que é estudo de lógica. Lógica clássica, lógica não clássica. Qual é a lógica do ser humano?
como é que você enfrenta um diálogo. Se você me faz uma pergunta, o que eu tenho que responder para você? Tem a ver com intenção, com tempo, com possibilidade, com necessidade, com contradição, não contradição. Né? Existe. Lógica é um troço concreto ali. Você prova teorema, tudo. É concreto. A gente pensa de algum jeito. E esse jeito que a gente pensa é o que essa linha de pesquisa tenta achar. Qual é a lógica que você usa para tomar suas decisões? É diferente da dele, da minha. Mas não é muito mais diferente. Acho que dá tempo de mais uma. Daqui a pouco eu vou dar aula. Enquanto a inteligência artificial, a tecnologia que a gente tem agora, é muito distante de completar o mente humano, em algumas partes você já alcança, né? Raciocínio matemático. Algumas coisas simples, sim. Então, dada essa tecnologia, você acha que o que a gente tem agora é muito distante de criar implantes neurais e coisas assim para amplificar o que o humano já consegue fazer? Eu não vou entrar nessa linha não, porque eu não conheço muito bem o que eles estão fazendo. A linha de pesquisa vai em outra direção, não sei se tem algum palpite. Não, eu também explicaria. Nunca estudei, nunca li sobre essas coisas. O que eu vejo é você está vasculhando a internet com os dados em geral, aí tudo aparece lá, a universidade trabalhando com memória, acoplar. Eu já vi questão de você implantar um chip básico para cegos, né? Mas ainda está muito precário, o cara consegue enxergar pixels quadrados e brancos assim. Mas isso, de repente, vai evoluir e você vai conseguir colocar um olho artificial. Mas assim, eu acho que a motivação maior que a gente está tentando passar é que mesmo que você faça auxílio para recuperar ou aumentar algumas funcionalidades do cérebro, isso não está relacionado necessariamente com a capacidade de raciocínio, que é realmente o que eu acho chique na área de IA. O brasileiro mais famoso nessa área que ele está perguntando deve ser o tal do Nicolelli. Tudo que eu já li dele, não consigo ver assim, grande avanço real atingido. Não, pelo menos, leitura mais leiga, né? Tem aparecido em jornais comuns. Última? Você diria assim, não sei, a área de inteligência artificial assim é mais voltada para programação, tipo descobrimento de algoritmos diferentes, ou seria mais uma pesquisa científica de matemática discreta, sei lá, tipo fazer... Não, a área de inteligência artificial, você consegue voltar no penúltimo slide, tem um disco ali, como está aqui, ó. IA, isso aqui é um pedaço da IA. O que é IA? Vai desde visão computacional e robótica até representação do conhecimento, inferência, sistema especialista de aprendizado, é uma área imensa. Como eu disse no início, muita gente se autodeclara ser da inteligência artificial. E o estudo vocês vão ver no curso que o Alexandre vai dar, ou o professor, não importa, o estudo de técnicas básicas de IA. O que é o beabá da história. Depois, é uma infinidade de assuntos e quando você junta o maior congresso de inteligência artificial do mundo, chama IJK, e tem até um cartazinho dele aqui do lado do quadro elétrico ali, esse ano vai ser em Buenos Aires. Esse congresso junta bianualmente mais de 2.000 pesquisadores com, sei lá, quase 300 artigos aceitos das mais diversas áreas. Se alguém chegar para você e falar assim, eu sei tudo de IA, você começa a desconfiar do cara. As pessoas sabem um pedaço da IA, porque a IA é quase tão grande quanto a própria computação. É muita coisa, e muita coisa difícil. Mas tem muita coisa de algoritmos também, né? Tem bastante. Na IA mais simbólica, né? Na disciplina de IA é bem isso, né? A disciplina de IA é bem legal. Principalmente quando o Alexandre algoritmo. Então, a evolução de algumas sub-áreas dentro desse cenário aqui, por exemplo, a área de planejamento que está aqui embaixo, ela foi fundada junto com a pessoa de foto lá que fundou a IA
além do resolvedor geral de problemas, uma derivação dele nos anos seguintes foi o planejador. É uma máquina que, dado o estado inicial e o estado final, consegue alinhar uma sequência de ações para levar um agente desse estado inicial até o objetivo, né? E uma área que ficou praticamente estagnada até os anos 90. E nos anos 90 surgiram 2 ou 3 algoritmos novos, ou seja, estratégias, né, programas diferentes para estudos de dados, técnicas de algoritmos e tal, e heurísticas. E essa área teve uma evolução exponencial e continua nessa linha de crescimento. Tanto que hoje Tem um aspiradorzinho. tem um aspirador, os elevadores desses prédios enormes são controlados por planejadores. Você aperta os botões e de repente você não vê aquele elevador, mas vem um outro. Tem um programa por trás fazendo roteamento de elevador, para minimizar o consumo de energia ou para minimizar o tempo de espera. As sondas que a NASA lança, essas não tripuladas, todas são controladas, os propulsores são controlados por planejadores, que são programinhas dessa área aí que evoluiu muito rápido. Então, várias dessas caixinhas aqui cresceram muito rápido com técnicas de algoritmos mesmo. Bom, infelizmente eu tenho que dar aula daqui a pouco, eu só queria, no nosso nome, né, agradecer a iniciativa, parabenizar pela iniciativa dessas palestrinhas. E se precisar um dia a gente voltar a contar em mais detalhe o que eu e o Fabiano estudamos, o que o Alexandre estuda, a gente está à disposição. Obrigado. E vocês ouviram? O pessoal está do nosso lado, na hora de vir, fazer isso de novo. Vamos melhorar as coisas. Obrigado, turma. Semana que vem tem algoritmos e gráficos, e o pessoal de redes.